luz no fim do túnel com o avanço da vacinação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Molinari Rodrigues, eu sou um dos coordenadores acadêmicos do IPOJUR e tenho hoje a honra e a responsabilidade de estar aqui, mesmo que virtualmente, entre juristas tão brilhantes da tradicional e prestigiada ABDT, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Tem mais de 40 anos de existência e importantes serviços prestados ao estudo do direito do trabalho. Nós do IPOJUR ainda não completamos a maioridade, estamos quase lá com 17 anos de existência, e desde 2017, com uma nova fase, a partir de quando eu iniciei, inclusive, aqui a trajetória no IPOJUR, no Instituto, e desde 2017 a gente está aqui focado nas atividades de pesquisa, ensino e educação executiva para um público de mais de 230 gestores jurídicos, executivos jurídicos das principais empresas nacionais e estrangeiras presentes aqui no Brasil. Bom, em nome do IPOJUR, eu posso dizer que estamos muito felizes e honrados com o lançamento da parceria acadêmica entre o IPOJUR e a ABDT. Fabiano Zavanella, nosso diretor executivo, e eu, toda a equipe do IPOJUR, agradecemos a participação do Dr. Pedro Paulo Teixeira Manos, do Dr. Sérgio Torres Teixeira, Dr. Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, para este evento, no qual vamos debater o papel das instituições no enfrentamento da pandemia sob a ótica do direito do trabalho. Bom, meus caros, sem mais delongas, vamos ouvir e aprender muito aqui com os nossos palestrantes, que dispensam apresentações, mas que, por dever de ofício, aqui como moderador, direi aqui breves linhas sobre cada um, antes das respectivas falas. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Dito isso, vamos lá. Começo com o Dr. Pedro Paulo Teixeira Manos, que é vice-reitor da nossa querida PUC São Paulo, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e é vice-presidente da ABDT, Academia Brasileira de Direito do Trabalho, onde ocupa a cadeira número 60. Professor Pedro Paulo Manos, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado novamente. Pronto. Agora estou com som e imagem. Eu quero, em primeiro lugar, dar um bom dia a todos os que estão nos vendo e ouvindo, agradecer a presença de todos, dizer que a honra, o nosso coordenador Rafael, eu quero dizer que a honra é minha de participar dessa mesa, coordenada pelo Rafael Molinari Rodrigues, que é da diretoria do IPOJUR, junto com o nosso querido Fabiano Zavanella, IPOJUR esse a que eu também pertenço, do mesmo modo que pertenço à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, onde tenho a honra de ser confrade do Sérgio Torres Teixeira e do Ricardo Freitas Guimarães. Sou eu que estou muito feliz de estar no meio de gente tão importante, né? E pela organização do evento, que é da lavra do Fabiano Zavanella, cabe a mim falar sobre o tema sob a ótica da universidade. Cada um de nós tem pouco tempo, então estou olhando no reloginho aqui, porque não pode ultrapassar. Senão a gente come o tempo do Fabiano e ele fica bravo. Papel das instituições no enfrentamento da pandemia sob a ótica do direito do trabalho e a universidade. Eu não posso me furtar a fazer um comentário que é lamentar o que nós temos assistido nesse dia, com o encurtamento excessivo das verbas das universidades públicas. As universidades só sobrevivem com verba do governo. As pesquisas, que são as atividades principais das universidades, necessitam de dinheiro. Cortar a verba da universidade é fechar a universidade. País que não tem um ensino de qualidade não progride, nós todos sabemos disso. Então, além da pandemia
que é um problema que independe da vontade das pessoas, as universidades hoje lutam com um problema que é decorrente da má vontade das pessoas de fechar os cofres das universidades. Nós assistimos há poucos dias os lamentos sérios do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A situação é calamitosa. Não se trata só de salário de professores, mas de manutenção de todas as atividades, pesquisas. Vejam a pandemia. Um país que fosse como o nosso, adiantado na pesquisa, e isto nasce na universidade, teria condição de já estar produzindo as suas vacinas. Não estaria na dependência de insumos de outros países, de outros laboratórios. Então, esse é um pano de fundo desse momento triste que nós vivemos. As universidades, e eu sou vice-reitor de uma universidade comunitária que não vive de subvenção de ninguém, vive do orçamento que tem, com as mensalidades que recebe, embora uma pequena parcela sejam as bolsas de estudos de órgãos governamentais. Essas foram reduzidas. A universidade fez um esforço danado em não suprimir nem reduzir valores de bolsas de estudos. 25% dos estudantes da PUC de São Paulo têm os seus estudos custeados pelas bolsas de estudos, bolsas PUC e bolsas Fundação São Paulo, que é a entidade mantenedora da PUC. Para vocês terem uma pálida ideia, desde março do ano passado até hoje, dia 15 de junho, né? Quer dizer, mais de ano, as atividades acadêmicas da PUC são por via remota. Se pensarmos um pouco, como é que aqueles estudantes que acompanhavam o ensino pelos computadores que tem no campus conseguem fazer isso, se não tem dinheiro para ter computador e nem acesso ao Wi-Fi? A PUC resolveu esse problema. A Fundação São Paulo disponibilizou mais de 200 computadores emprestados a esses alunos, mediante um contrato de utilização gratuito, e nós nos cotizamos para comprar os chips para esses moços e moças terem acesso à internet para poder acompanhar as aulas. Porque a rotina dos alunos, desde março, todos os alunos de todos os 10 cursos da PUC, é acordar cedo, fazer como eu, ficar na frente do computador, entrar com o seu registro na sala de aula da matéria que tem, assistir a aula, debater com o professor, com seus colegas, fazer um intervalinho e voltar para a aula. As aulas têm sido ministradas por via remota, os trabalhos têm sido feitos assim, as avaliações. Isto é um esforço que os senhores talvez não façam ideia. Trabalha-se muito mais nesse sistema do que no presencial. No presencial, eu vou lá na escola, dou minha aula, viro as costas e vou-me embora. Eventualmente, tem uma reunião de departamento, uma coisa assim. Nesse sistema, há um controle semanal do coordenador de área. Cada professor tem que preencher um relatório, mandar por via eletrônica, para isso ficar arquivado, para a universidade fazer prova para o MEC que o conteúdo foi dado. Isto exige um trabalho enorme, porque no final do ano o MEC precisa validar o conteúdo ministrado para reconhecer que aquele ano houve aproveitamento dos alunos. De tal forma o trabalho foi bem feito, de professores, funcionários e alunos, que a PUC de São Paulo não reduziu os salários de nenhum professor nem funcionário. Não despediu nenhum professor nem funcionário. E isso não foi porque a fundação é boazinha, é porque ela continuou, mercê do trabalho de todos nós, tendo a receita necessária para poder pagar salários para todo mundo. Então, é um esforço conjunto, PUC e fundação. Na pandemia, em matéria de direito do trabalho, este conteúdo que eu estou contando aqui é contado nas faculdades, nas aulas, no direito do trabalho.
fazendo com que os alunos tenham uma perspectiva crítica de como é a vida no momento de exceção. Eu gostaria de lembrar a todos a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, quando apreciou pela primeira vez lá no Supremo Tribunal Federal a medida provisória 936. Lembra? Aquela que reduzia salários, etc. Pois bem, a fundamentação da liminar parcialmente concedida pelo ministro Lewandowski, professor que é, além de ministro, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mostra bem o espírito com que nós temos que enfrentar os princípios constitucionais em momentos de normalidade e em momentos de anormalidade. E é esse o que vivemos. A Constituição, as leis são feitas para a normalidade. Quando se passa, quando se ingressa no momento de anormalidade, as regras têm que ser adaptadas, algumas, às vezes, até suspensas. Então, o papel da universidade é desenvolver nos nossos alunos esse espírito crítico para compreender a realidade que vivemos e a necessidade de adaptar os nossos conceitos a esse momento delicado. Isto proporciona uma postura de parte a parte, de entendimento. Do trabalho, prestadores e tomadores de serviço, somos vítimas do mesmo vírus. E ou conjugamos esforços no sentido de superar essa fase, com os menores prejuízos, ou vamos sucumbindo à medida que vamos tomando posições extremadas. Então, a meu ver, o papel da instituição universidade nesse momento é isso, é passar o conhecimento e fomentar a crítica pelos alunos para a compreensão dessa realidade que nenhum de nós imaginou que iria viver e que estamos por ela passando. E sugiro que continuemos a usar, viu, doutor Rafael, álcool, máscara, com o distanciamento. E assim, depois que terminar a pandemia, nós poderemos comemorar. Como eu já excedi meu tempo, eu quero agradecer muito a atenção de todos e reafirmar minha honra de participar do evento e festejar o convênio Academia Brasileira de Direito do Trabalho e o Hipojur. Muito obrigado. Excelente, professor Manos. Muito obrigado. Ótimas reflexões. Sem mais delongas aqui, eu vou passar agora para o doutor Sérgio Torres Teixeira, que é magistrado desde 1991, atualmente atuando como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco, onde concluiu mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor aqui de inúmeras faculdades, professor coordenador científico e diretor da ESMATRA, professor instrutor da Infam, da ENAMAT, da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, da Escola Judicial do TRT-6 e de escolas judiciais de outros 15 TRTs. É diretor de Relações Institucionais da Academia Brasileira de Trabalho, ABDT, onde ocupa a cadeira número 33, além de ocupar também a cadeira número 2 da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Professor Sérgio Teixeira, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado novamente pela sua participação. Bom dia a todos e a todas. Professor Rafael, é um grande privilégio, prazer estar aqui neste evento com três queridos amigos aqui ao meu lado, né, o professor Ricardo Guimarães, né, o professor Fabiano Zavanella e meu querido mestre, professor e ícone, o Pedro Paulo Manos. É realmente assim, emocionante estar aqui. E ouvir o professor Pedro Paulo, ele que simboliza para mim o que temos de melhor na academia, especialmente na área de direito de trabalho. Quando eu era aluno de graduação, eu lia os textos do professor Pedro Paulo para tentar, então,
aprender um pouco mais. É um orgulho, né, e um privilégio estar aqui. Especialmente para esse evento na nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, celebrando o convênio com o IPOJU e tratando de temas tão relevantes. O professor Pedro Paulo Manos abordou a questão envolvendo as universidades, o papel das universidades diante dessa situação que nós estamos vivendo, e eu fiquei responsável para abordar a questão envolvendo o papel das academias. Eu vou falar especificamente da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, mas também quero falar um pouco de instituições de uma forma geral. Porque num momento como este, absolutamente sem precedentes para todas as gerações que aqui estão, né, no qual todos nós, sem exceção, independentemente da função que exercemos dentro da sociedade, da posição que ocupamos, todos nós estamos com medo, estamos confusos, estamos inseguros e estamos carentes. Medo porque nós não conhecemos exatamente todas as ramificações desse inimigo invisível que é a Covid-19 e as implicações que isso pode ter a médio e longo prazo na vida de cada um de nós. Confuso porque exatamente sem esse conhecimento, a falta de conhecimento normalmente gera uma situação de confusão e de grande insegurança. Isso é notável em pessoas que gostam de aumentar, né, o volume de saber, que são estudiosos natos, como são os acadêmicos. Eu me sinto extremamente inseguro nesse período e sempre procuro com pessoas que conhecem mais, que são especialistas, alguns elementos para poder definir como eu devo me portar. E carentes, porque uma situação como essa, e as pessoas estão confusas, medrosas e inseguras, elas precisam de uma referência para mostrar o caminho. E aí, então, acredito que é nesse momento que o papel das instituições, de uma forma geral, e da academia em particular, né, se acentua, se torna realmente importante. Nos mostrar, né, qual o caminho que devemos percorrer, como nós devemos nos comportar diante desse período de tanta insegurança assim. E eu tenho visto com imensa alegria várias instituições, especificamente na área científica, né, e também educacional, assumir essa postura, né, dar um passo à frente, né, e saber, olha, eu vou, então, servir de modelo para que todos entendam que é assim que nós devemos, então, encarar essa situação tão complicada e tão difícil, mostrando sensibilidade, mostrando empatia, porque eu vi uma placa, né, segurada por um morador de rua aqui em Recife, outro dia desse, que foi absolutamente fantástica, né? Simplesmente dizendo assim, calma, ninguém está bem hoje em dia. Isso é verdade, né? Todos nós, por mais que nós tentarmos, nós estamos, então, sentindo, né, os impactos naturais do isolamento, do distanciamento social, e realizar tudo, como nós estamos realizando agora, de forma telepresencial, que tem múltiplas vantagens, mas também tem a desvantagem de eu não poder ficar ao lado do meu querido amigo Ricardo, escutando, então, uma das piadas que ele sempre gosta de falar antes do início do respectivo evento, com aquela intimidade de dois grandes amigos. Então, nós sentimos falta, nós somos realmente carentes, né, dessa questão. E o que é que, então, as instituições têm realizado ao assumir essa posição de liderar por servir de modelo, aquela liderança por exemplo, né? A Academia Brasileira de Direito do Trabalho, acredito que tenha sido uma das instituições que mais rapidamente se adaptou a esse grande processo disruptivo pelo qual todos nós passamos, de sair de atividades presenciais para atividades telepresenciais. Tem sido incessante, né, as atividades da nossa academia de buscar debater temas, especialmente temas relacionados direto ou indiretamente à pandemia e às relações de trabalho por este meio, inclusive com a utilização, um recurso de acadêmicos estrangeiros, para poder, então, enriquecer esse debate e permitir, né, o exame minucioso de questões tão relevantes para nós, como os efeitos da Covid
dentro da seara, tanto individual como coletivo de trabalho. Tem sido realmente impressionante a produção científica que a academia tem desenvolvido, muito, né, em parte devido pelos convênios que nós temos celebrados. Esse convênio de Ipoju, tenho certeza que vai dar um upgrade ainda maior, para permitir, então, que nós podemos promover um debate plural, e isso também é liderar, por exemplo, as instituições, inclusive a academia, tem dado espaço para todos os pensamentos, para todas as vertentes, ao invés de escolher apenas um rumo e somente admitir quem pensa como pensam aqueles que integram a direção ou a coordenação daquele evento no âmbito da academia. O que nós temos visto é uma preocupação em permitir a pluralidade de manifestações de pessoas que pensam diferente. Essa é a melhor forma, acredito eu, de crescer. Um dos dados que eu acho mais significativos de todas as pessoas que eu admiro no meio acadêmico é realmente aquela sinceridade de cada um deles em reconhecer as suas limitações de conhecimento, e quanto ainda precisam aprender, o quanto precisam ainda evoluir. Eu acho que esse é o marco do acadêmico verdadeiro. Ele está plenamente consciente, né, de suas limitações, de suas restrições, e com fome, com vontade de aprender mais e sempre buscar evoluir, porque ele sabe o quão incompleto ele é. E a academia tem buscado proporcionar isso para pessoas de todos os segmentos, não apenas interessados na área de direito de trabalho, mas interessados na área de direito de uma forma geral, e também pessoas que atuam em atividades correlatas à nossa, envolvendo especificamente a relação de emprego e as relações coletivas de trabalho. Esse debate plural tem permitido ouvir um mesmo evento, pensamentos, então, de especialistas de países totalmente distantes, envolvendo um mesmo tema e sempre com perspectivas distintas, insights diferentes, que nos auxiliam, então, a fornecer esses elementos variáveis para que possamos definir qual é a nossa posição individual, com base, então, desses elementos. Eu acredito que uma das maiores contribuições que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho tem realizado é exatamente mostrar que nós podemos nos adaptar a qualquer situação adversa. Porque, diante de uma situação no qual nós estamos com medo, nós estamos inseguros, nós estamos confusos, a reação natural do ser humano, sob o ponto de vista individual, é se retrair, é parar, porque não sabe qual o próximo passo a ser dado. E isso naturalmente cria uma grande dificuldade de evoluir diante dessa situação com condições novas, imprevistas e que são, em princípio, hostis, adversas. E as instituições, na área da ciência, na área da educação, eu dou o exemplo específico da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tem nos mostrado que é perfeitamente possível se adaptar. Lógico, sonhamos com dias melhores, com retorno, então, daquela possibilidade de estar lado a lado e abraçar os colegas. Mas, enquanto isso não vier, nós não podemos ficar parados, a ciência não pode ficar parada, a academia não pode ficar parada, e então vamos adiante, vamos nos adaptando. Porque esse exemplo de desenvolvimento, de adaptabilidade da instituição coletiva, ela reflete para a visão individual, em qual cada um de nós também precisa desenvolver e nos adaptando a essas novas condições para exercer as nossas respectivas funções. Se alguém falasse para mim, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, Sérgio, olha, você só vai atuar como magistrado diante de um computador fazendo videoconferência. Você vai, então, apenas lecionar para seus alunos por meio de um computador, a quilômetros, talvez milhares de quilômetros de distância daquele que está ouvindo o tempo inteiro. Isso vai ser o seu dia a dia, você não vai sair da sua residência. Aí eu poderia até quer dizer que, então, eu vou poder trabalhar em casa. Aí não, você vai dormir no trabalho. Você vai passar o tempo todo, então, vivendo esta realidade, e se conectando com os demais por esse meio. Eu não acreditaria
nisso 1 ano e meio atrás. E hoje eu vejo que eu estou conseguindo me adaptar na melhor forma possível e vejo, né, me inspirando, me servindo de referência essas instituições que sabem o seu papel, sabem que liderar, por exemplo, é tão relevante. E por isso, né, eu tenho esse orgulho, né, incontrolável de integrar a Academia Brasileira de Direito do Trabalho e de ter a oportunidade de nós nos enriquecermos com contatos e com convênios como esse que estamos desenvolvendo com o IPOJUR. Tenho a mais absoluta certeza que os frutos que nós vamos ver, né, nos próximos meses e anos, né, serão frutos extremamente importantes e vão ajudar a moldar a vida de todos os interessados em evoluir e se adaptar, mesmo em um ambiente ou em condições hostis como nós estamos enfrentando hoje. Bem, eu acredito que eu já ocupei, né, o meu tempo, né, eu gostaria de continuar e falar com todos sobre algumas outras, né, perspectivas que eu tenho, mas eu encerro assim, né, com esse reconhecimento de grande papel que instituições como a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, como o IPOJUR, têm demonstrado, têm materializado para todos, em particular para mim. Eu tenho realmente me sinto inspirado pelo que eu vejo na atuação institucional de entidades como essas duas. Agradeço, então, pela oportunidade, professor Rafael, e fico à disposição para qualquer outra necessidade de intervenção. Muito obrigado, professor Sérgio Teixeira. Excelente. Ótimos pontos. Não dá para dizer que é uma coisa boa, porque nada nessa pandemia é bom, né? Mas ela nos mostrou um poder de adaptabilidade, como o senhor disse, muito, muito grande do ser humano, das instituições, da academia, de uma forma geral. Aqui no IPOJUR também fizemos inúmeros eventos, discussões de altíssimo nível, universidades também. Então, ninguém parou, né? Continuamos trabalhando firmes e fortes em prol da academia e do ensino. Então, acho isso muito, muito relevante. Muito obrigado, professor. Bom, vamos continuar, que o tempo urge e ainda temos muita coisa boa pela frente, senhores. Nosso próximo palestrante é o Dr. Ricardo Guimarães, especialista, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, é coordenador regional aqui de São Paulo da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, a BDT, onde ocupa a cadeira número 81. O Dr. Ricardo Guimarães é professor da pós-graduação da PUC São Paulo, professor convidado de inúmeros cursos de pós-graduação e das escolas judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, é articulista e palestrante. O professor Ricardo é autor de várias obras, com destaque para o Manual de Direito Individual do Trabalho, Princípio da Proporcionalidade no Direito do Trabalho, Armadilhas da Reforma Trabalhista para o Empresariado, CLT Comentada, todas pela editora RT. Dr. Ricardo Guimarães, novamente agradecemos também a sua participação. A palavra está com o senhor, por favor. Doutor Rafael, prazer estar aqui com você. Vou chamar de você, tá? Chamando de doutor, porque queria dizer a minha alegria de estar aqui com o estimado Fabiano Zavanella, também doutor, querido amigo, o homem do IPOJUR agora, não é, Rafael? Não é? IPOJUR, entidade que eu tive gentil convite já do Rafael para estar lá, vi a seriedade da entidade, de modo que para a academia, como o Sérgio disse, como o Pedro também falou, é uma honra estar celebrando esse convênio, viu, Rafael? Eu queria cumprimentar meu amigo Sérgio Torres, desembargador, mas hoje está ministro no Tribunal Superior de Trabalho, não é? Que o que é uma honra muito grande para todos nós, pela seriedade com que atua, pelo conhecimento técnico que tem, né? Queria cumprimentar o Sérgio e não esquecer também que todo esse avanço que ele disse que a academia teve estruturalmente com relação aos cursos nacionais e internacionais se deve ao Sérgio e à Tereza, né? A gente tem que fazer aqui uma lembrança do nome da Tereza Narras e do Sérgio Torres, que realmente são eles que estão à frente disso,
além de todas as 849 atividades que eles têm na vida, não é? Então, é um prazer estar aqui com você, Sérgio, um prazer, Fabiano, Rafael, e o meu amigo, professor de todos nós, Pedro Manos, e vou começar falando de uma história que ele não vai lembrar, não é? Da gentileza do professor Pedro, que logo que eu comecei... Não vou contar aquilo, é outra, fica tranquilo. Logo que eu comecei a especialização, eu escrevi um artigo bem simplesinho sobre embargo da execução. E eu cheguei na PUC cedo, e era o dia da palestra do professor Pedro. E a sessão do TRT, por aquelas coisas de sempre, acabou mais cedo, tal, e o professor Pedro estava lá de bobeira, sentado, não é, lendo alguma coisa, tomando um café. Aí, Sérgio, eu falei, professor, o senhor poderia ler esse artigo aqui? Aí ele leu o artigo e, com a delicadeza de sempre, né, para não dizer que tinha coisa errada, ele disse assim, olha, Ricardo, está muito bacana, só que aqui, se você não disser isso, vão achar que você não sabia. E eu, claro, não sabia, né? Mas esse é o professor Pedro, que nos ensina tudo com muita simplicidade e com muito respeito aos limites daquele momento que a gente vive, não é? Um começo de especialização, você está tentando começar a escrever, etc. Então, eu queria agradecer muito o professor Pedro Manos por tudo que fez aí pela gente na vida. Eu não falo aqui, primeira coisa que eu tenho que dizer, em nome da OAB, ou em nome da ASP, em nome de nenhuma entidade regional de direito do trabalho. Até porque eu não tenho procuração para isso, não é? Eu queria apenas dizer como eu vejo que as coisas acabam chegando e o que talvez essas instituições possam fazer, né? E sempre submetido a qualquer crítica, evidentemente, submetendo a qualquer crítica, evidentemente, a minha visão, não é? Com relação a isso. E o que essas entidades poderiam fazer, ou o que elas fazem, talvez, para que isso, essa ação, ou o conhecimento, que me parece ser a base de tudo, não é? E a compreensão da função social, como o professor Pedro falou, da função social da universidade, o Sérgio falou um pouco da função social da academia e um pouco dos tribunais, etc. Como é que a gente poderia, de alguma forma, ajudar? A primeira coisa que eu acho que seria importante é fazer o que se está a fazer em algumas entidades de classe, que é o que o Sérgio falou, o que o Pedro falou e que, com certeza, o Rafael concorda, que é o debate científico, não é? E compreender o seguinte: nós temos hoje universidades de todos os tipos e de todos os preços. Então, quando alguém se forma em advogado ou em advogada, ele vem para o mundo da advocacia e cada um vem com um tipo de conhecimento e suas limitações, o que é muito natural. Não é? Aquele que faz uma faculdade de primeira linha, aquele que consegue fazer, por razões até culturais, de criação, de possibilidades na vida, porque nós sabemos que há uma desigualdade muito grande dentro do nosso país, não é? Acabam optando, ou, digamos assim, acabam sendo forçados a fazer a universidade que é possível. Não é? E muitas vezes, na universidade que é possível fazer o curso, eles acabam chegando com grandes dificuldades. Daí, por exemplo, é importante a Escola Superior de Advocacia, a ESA. Daí, por exemplo, é importante os cursos que a ASP fomenta, cria, desenvolve a todo tempo, para que essas pessoas possam começar a compreender de uma forma, digamos assim, mais atual e com riqueza de detalhes, o que é atuar na advocacia. O que é ser um advogado, o que é ser um advogado, não é? As facilidades de ferramentas tecnológicas, não é? Que é uma implementação também que essas entidades devem fazer para o advogado, não é? A gente sabe aqui, historicamente, por exemplo, que o recorte da ASP das publicações é digamos assim, um ícone da informação para a advocacia, não é? Desde que aquilo existe, nós podemos não nos preocupar, em tese, não é? Com as publicações, porque elas chegarão em nosso nome desde que nós sejamos associados à ASP.
não é? A questão até no momento de pandemia, no momento de dificuldade financeira, os vínculos que existem dessas entidades com as próprias redes de farmácia, descontos e etc. Então, tudo isso faz com que essas entidades sejam entidades que atraiam, por exemplo, a OAB, tudo bem, você tem que ter o vínculo com a OAB. A ASP é uma opção, a ATSP ou a Associação Mineira de Advogado Trabalhista, ou de qualquer estado, são entidades que você tem opção em ser ou não associado, não é? Então, para essas entidades, é importante que elas criem, de alguma forma, a atratividade para que essas pessoas possam, esses advogados, essas advogadas, possam participar dessas entidades. E ali, eu tenho dito bastante isso, e o professor Pedro falou uma coisa muito curiosa, a decisão do Ricardo Lewandowski, da gente achar uma terceira via, não é? Num momento de exceção, não é? Então, eu me lembro que houve uma discussão muito grande depois dessa decisão do ministro, dizendo que o sindicato tinha que estar ali, que o sindicato era tudo, que tinha que bater palma para o sindicato, se não fosse pelo sindicato não daria jeito, etc. e tal. Mas, em certa medida, e com todo respeito aos sindicatos, ninguém olhou para trás e vê que o sindicato há muitos anos acabou optando por bandeira política e não pela bandeira da negociação e de representatividade, não é? Então, aí no momento desse, em que as pessoas estão com dificuldade de enfrentamento de saúde, no momento desse em que as pessoas, e pessoas aqui eu me refiro a empregados e empregadores com dificuldade de pagar suas contas e empregados com dificuldade de manter seus empregos, a gente tem que pensar numa saída, numa terceira via. Isso é o resultado da dialética, da discussão, não é? Então, por essa razão, evidentemente, a gente acabou chegando àquele tipo de decisão, não é? Que me pareceu, para aquele momento, acho que hoje, por exemplo, nós poderíamos já ter tido uma negociação com as novas medidas provisórias, acho que já houve um tempo necessário para isso, mas que naquele momento me pareceu a única opção, digamos assim, emergencial para socorrer uma população. E aí eu queria dizer uma coisa que eu acho muito triste, mas eu não posso deixar de dizer, porque sou eu, né? Então não tem jeito. O que me entristece muito é ver, professor Pedro, que a cada dia nós temos que contar menos com o Estado, não é? E nós temos que caminhar tendo essa certeza, não é? Infelizmente, não há uma preocupação na medida em que nós gostaríamos da formação das pessoas, tanto no conhecimento desde sua origem, não é? Até a universidade, e a cada dia o apoio, a responsabilização social acaba caindo realmente sobre os ombros da iniciativa privada. E não vai ter saída. Será assim. E será assim por uma razão simples, não é? Enquanto o poder e o dinheiro for o que a sociedade nos vende, não é? Ou seja, enquanto nós estivermos inseridos numa sociedade simplesmente de consumo, não é? Em que não uma sociedade de ideias, não é? Eu me lembrei aqui que na Grécia Antiga, o pessoal que mandava, que tinha democracia lá, o primeiro lugar que teve democracia foi lá. E eu achava curioso, porque lá os sábios, Sérgio, eles eram intimados a cuidar da cidade depois de X anos de estudos. Eles não queriam cuidar da cidade. Eles tinham que cuidar da cidade. Eles eram eleitos para cuidar da cidade. E a gente viu a democracia às avessas, né? O cara gasta 8 milhões numa campanha para ganhar 12 mil por mês, não é? Para ter o poder, não é? O poder. Então, enquanto a sociedade viver em função do poder, não é? E não do que é melhor para ela, não é? Enquanto você vê uma Angela Merkel pegando o ônibus, o trem, para ir cuidar na Alemanha do seu país, não é? E aqui o pessoal tratando há muito tempo esse tipo de relacionamento com 700 mil batedores, 9 carros blindados, né? Não sei quantos aviões, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E é para isso que caminha. É muito difícil inverter essa situação. Então, eu acho que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o IPOJUR,
a PUC, os tribunais, não é? Nós temos que ter consciência disso e remar no sentido de tentar, via associativismo, não é? Via debates, criar essa via de acesso para que a gente possa trazer todas as pessoas para o mínimo existencial, não é? Para o mínimo de dignidade. Claro, e preservando as empresas. Ou seja, a palavra é sempre equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. Mas esse equilíbrio só será feito com a sociedade atuando. Não adianta sonhar muito. É a sociedade que vai ter que atuar através das associações, das instituições, não é? E levantar uma bandeira do conhecimento para que as pessoas a cada dia comecem a eleger, a trabalhar com conhecimento, não em troca de nada. Então, eram essas as minhas breves palavras. Queria agradecer muito o Ipojur, queria agradecer muito a Academia Brasileira de Trabalho, aos meus queridos amigos que estão aqui hoje nessa mesa, e dizer que uma honra estar aqui com vocês sempre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor Ricardo Guimarães. Excelente. Acho que isso foi um dos pontos que também tivemos grande evolução nesse período de pandemia. Muito conteúdo como esse que nós temos aqui hoje, fantástico, de altíssima qualidade acadêmica, científica, ou de forma gratuita, ou de forma com valores acessíveis a todos, né? Então, a democratização do conhecimento, eu acho que ganhou muito também neste período de pandemia. Muito obrigado, professor Ricardo. Vamos aqui, por fim, agora, mas não menos importante, vamos passar a palavra aqui ao Dr. Fabiano Zavanella, nosso diretor executivo do Ipojur, responsável por liderar o Núcleo do Direito do Trabalho e a Comissão de Relações de Trabalho e Emprego aqui do nosso Instituto, professor de várias instituições de ensino, mestre pela PUC, doutorando pela USP. Fabiano, agora é com você, meu caro, por favor. Bom dia, obrigado, meu amigo, professor Rafael. Peço desculpas aí se houver alguma interferência no meu áudio, porque é a característica da situação atual, trabalhando de forma remota, tem uma obra não avisada aqui num vizinho do andar superior e faz parte, não dá para controlar todas as intempéries. De toda maneira, eu estou muito feliz de virtualmente dividir esse espaço com pessoas que eu admiro tanto, por primeiro exaltar a presença do professor Manos, que sempre gentilmente atende todas as solicitações do Ipojur, é um dos nossos patronos, é um associado emérito, então fico sempre muito emocionado em tê-lo por perto, além de um exemplar são paulino, que é uma característica que deve ser sempre exaltada. Também quero agradecer ao professor Sérgio Torres, cumprimentá-lo por toda a sua trajetória acadêmica, parabenizá-lo pelo trabalho que faz no Poder Judiciário e, sobretudo, na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, uma instituição que, como o professor Ricardo mencionou, sofre uma transformação necessária por conta da pandemia, presta o seu papel, nos oferece uma série de conteúdos extremamente importantes e sólidos, e muito isso devido ao trabalho do professor Sérgio e também da professora Tereza Narras, que gostaria muito de estar conosco, uma grande amiga, que tem a pauta atribulada das audiências, então mandou mensagem nos cumprimentando e pedindo desculpas por não participar desse nosso evento, mas ela é uma pessoa que sempre esteve muito junto do nosso instituto e possibilitou uma série de atividades que nós já fizemos. E o meu grande amigo, irmão, o professor Ricardo Guimarães, que é sempre muito fraterno, sempre muito cordial, muito preocupado, não só com as questões institucionais, mas com a vida pessoal, com o nosso bem-estar, sempre troca uma mensagem, pergunta se está tudo bem. Isso é uma coisa que é muito valorosa. Durante a pandemia, acho que os bens materiais eles ficaram em segundo plano e tem que ser assim, né? Mas a sociedade ela tinha uma certa excessiva
uma excessividade de consumismo. E hoje, muitas vezes, uma mensagem de e aí, está tudo bem, num momento difícil, numa situação complicada, serve de acalanto, serve de massagem, né, no nosso coração, e o Ricardo é sempre muito preocupado e generoso com isso. E, apesar, todos nós sofremos demais ao longo dessa pandemia, perdas de pessoas muito próximas, amigos, familiares, e não esmorecemos, né? Estamos aqui celebrando a vida, celebrando um convênio muito importante entre duas entidades aí sérias, entidades que têm seus propósitos. Evidentemente que a academia é um papel muito destacado, não só no país, mas com diálogos aí internacionais promovidos, que colocam o Brasil num papel de protagonismo no estudo e na dedicação da seriedade que o direito do trabalho merece, né? Na centralidade que o direito do trabalho demonstrou ao longo de toda essa pandemia. Nós vivemos, eu conversei com o Ricardo em uma das lives que nós fizemos, uma infodemia normativa, tanto sob o aspecto da tecnologia, dos excessos, mas também das medidas provisórias, leis, portarias e tudo que envolveu o direito do trabalho ao longo desse ano de 2020 e 2021. E qual era o nosso papel, qual era o nosso propósito, né, como pesquisadores, professores, integrantes da comunidade em si, como atores sociais, de alguma maneira emprestar nosso tempo, nosso conhecimento em prol de traduzir o que isso significava para a sociedade em geral, para as empresas, como é a premissa do IPOJUR, mas também para o cidadão, para o jurisdicionado, porque as pessoas ficaram completamente perdidas. E agora, vou manter meu emprego, não vou, mas tenho que preservar minha vida, saúde, suspende o contrato, reduz jornada, salário, como é que isso funciona? Vou receber um benefício? Qual é o valor? Como é que eu vou viver com isso? Dispensas coletivas, suspensão através de layoff, banco de horas, e o teletrabalho, o trabalho remoto, enfim, tanta coisa que nós tivemos que enfrentar, da nossa cara a tapa, da opinião, de cara. As medidas provisórias saíam meia-noite, 6 da manhã você tinha que escrever alguma coisa, se pronunciar e se manifestar para, de alguma maneira, afirmar algum caminho de interpretação razoável. E acho que isso foi uma das nossas contribuições, né? Para mostrar também um pouco do porquê essa parceria é possível, né? Quer dizer, o IPOJUR, como o Rafael bem lembrou, tem a sua trajetória desde 2004, a academia é muito mais antiga e óbvio que tem um papel muito mais preponderante no cenário do estudo de direito do trabalho, mas o IPOJUR tem traçado o seu caminho com muita honestidade, com seriedade, né? Nós temos isso como nossas missões, valores, e outras comissões temáticas tão importantes quanto a de Relações de Trabalho e Emprego, a que é coordenada pelo meu amigo, professor Rafael Molinari, Direito do Agronegócio, Gestão de Departamentos Jurídicos, Compliance e Integridade, tantos assuntos importantes e caros que essas comissões temáticas enfrentam, né, ao longo dessa nossa trajetória. Como o Rafael também lembrou, 230 executivos esparramados ou divididos nessas comissões temáticas que representam mais de 100 empresas de diversos setores da nossa economia e que trazem as suas dores, agruras, expectativas, ansiedades, para que isso seja lá discutido, né? A doutora Luciana Freire, que é a coordenadora da nossa comissão de departamentos jurídicos, também uma pessoa que contribui muito para esses debates. E ao longo dos, pelo menos, últimos 5 anos, né, 2017, nós fizemos 26 eventos internos e externos, o que marcou aí uma presença bastante significativa, todos eles presenciais, ainda nem se imaginava uma transformação. A gente viajou pelo interior, o Rafael, né, tivemos juntos aí em eventos do agro e etc. Recebemos professor Uzek, professor Jorge Neto, professora Francesca e outros tantos para discutir reforma trabalhista, que foi publicada ali no final do ano de 2017. Então, era importante discutir todos aqueles novos horizontes e cenários, e o IPOJUR não fugiu a essa missão. Em 2018, foram 21 eventos, 6 externos, inclusive um congresso mundial
proposto pela Rede Cielo Laboral, da qual eu também faço parte. O Ricardo foi apoiador. Estivemos juntos no Uruguai, recepcionados pelo professor Juan Raso, na Universidade La República, né? Um evento fantástico, grandioso. O professor Antônio Carlos Aguiar esteve conosco, também acadêmico. Enfim, tanta gente boa, bacana. Rafael esteve lá, o Lucas. E nem imaginávamos o que estava pela frente, né? Pudemos nos reunir em outro país, foi muito legal. Lançamos um livro, né? O primeiro ano de vigência da reforma trabalhista, o professor Manos escreveu, o professor Ricardo também, o professor Georgenor, Antônio Carlos Aguiar e outros tantos acadêmicos. Seminário do agronegócio, o professor Manos esteve conosco em uma das reuniões. Enfim, foi um ano muito interessante, muito produtivo, assim como 2019. Nós tivemos a oportunidade de lançar um livro que celebrava o centenário da OIT, na Faculdade de Lisboa, onde a minha querida amiga, a professora Ruth Manos, faz o seu doutoramento, lá em janeiro. Ainda também nem imaginávamos o que estava pela frente. Um livro esse coordenado pela professora Teresa Narras, acadêmica, e o professor Fernando Fita, espanhol, né, uma outra grande referência. Nesse ano também a comissão do Rafael lançou o livro Direito do Agronegócio, Teoria e Prática, prefaciado pela ministra Nancy Andrighi, com diversos grandes nomes. Fizemos ainda o Labor 2030, lá no Porto. O professor Rafael também esteve comigo. Um evento maravilhoso, discutindo tecnologia, impactos nas relações de trabalho, né? Diversos palestrantes de inúmeros países. Por que o Labor 2030? Porque se discutia a Agenda Global 2030, e nem imaginávamos ainda o que nos esperava no próximo ano. A pandemia acelerou tudo aquilo que se esperava que aconteceria num espaço de 10 anos, para nada mais, nada menos, vivemos uma intensidade, um turbilhão de coisas em menos de um ano. Daí chega 2020, o começo do ano é promissor, e tão logo passa o carnaval, nós temos a surpresa muito desagradável da decretação do estado de calamidade pública aqui no Brasil, decreto número 6, ali em março de 2020. Então, essa adaptação necessária, mencionada pelo professor Sérgio e por todos os demais aqui que nos acompanham. E, ainda assim, fizemos muitos eventos esses remotos, o que nos permitiu a democratização da informação, como o Rafael já sublinhou. Fizemos eventos internacionais com uma série de entidades e associações, ouvimos palestrantes de diversos países. Um dos eventos, o Panorama na América Latina, outro na Ásia e, por fim, na Europa. Lançamos um livro também pela ESA, bem lembrado pelo meu amigo professor Ricardo Guimarães, quem eu tive o privilégio de coordenar um programa de pós-graduação que foi também acometido aí pelas dificuldades impostas pela pandemia. E talvez o mais importante de todos eles, que aconteceu em maio, e fruto de uma ideia que o Ricardo, por conta dessa preocupação humanista que ele tem, que foi o Congresso Solidário. O professor Manos fez a abertura muito gentilmente para nós. Congresso Solidário, um dia inteiro de palestras, promovido pelo Ipojur. Destacar demais aqui o trabalho da Priscila, que é a nossa coordenadora de comunicação, que pouco aparece, mas o trabalho é gigantesco. Organizar um evento com 12 horas de falas seguidas com pessoas de diversos lugares, para tratar de temas importantes, mas, sobretudo, com uma causa e uma destinação social, os valores ali arrecadados revertidos em favor do Hospital do Amor, lá de Barretos, que é um hospital destinado ao tratamento do câncer. Então, aquilo nos deixou sobremaneira felizes, E aí talvez nós entendemos qual é um pouco do nosso propósito e do nosso papel. Por que dedicamos tanto tempo da nossa vida estudando, muitas vezes alijando nossas famílias do convívio social, de programas e etc. e tal? Talvez para construir um pouco dessa entrega. É evidente que tem um aspecto pessoal, tem os nossos desejos, ambições, até uma dose de vaidade positiva, mas, de outra maneira, quando você sente pessoas tão importantes que abraçam uma iniciativa dessa, o professor Nelson Manrich, meu orientador no doutorado lá da USP, de pronto mudou a agenda para que pudesse fazer uma fala de fechamento nesse congresso, e tudo mais também que foi feito ao longo
desse tempo lá pelo nosso grupo de estudos, o GETRAB, na USP. Então, o papel das instituições é um pouco e muito de tudo isso. É fazer um pouquinho daquilo que está a seu alcance, é entender que, por menor que possa parecer uma atitude, uma ação, ela é positiva, ela é transformadora. O papel da educação é transformação. Uma vez, numa visita do MEC, em uma das faculdades que eu lecionava, a entrevistadora perguntou isso para nós, o que nós entendíamos como o estudo do direito, o que a faculdade de direito fazia na vida das pessoas. E era uma faculdade modesta, que o professor Manos conhece, a Ruth também lecionou lá comigo, alunos com uma condição social mais difícil, e nós dissemos isso, a transformação na vida dessas pessoas, a abertura de um horizonte, de uma perspectiva, de uma possibilidade de um futuro um pouco melhor, porque o professor Ricardo mencionou, cada vez menos nós podemos contar com o Estado. Então, o esforço solitário, às vezes, não é suficiente, e daí vem o papel dos professores. Professor Manos, que sempre nos acolheu, sempre estendeu sua mão, sempre esteve disposto a ouvir, ele nos dá essa lição de que nós nunca podemos fazer menos do que aquilo que nos foi oferecido, por mais limitados que nós sejamos. Então, hoje aqui é um dia de muita alegria, de celebração, de felicidade. Meu coração transborda emoção, e gratidão por vocês, pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho acolher a nossa parceria, pela presença do professor Manos, do professor Sérgio Teixeira, do professor Ricardo Guimarães e do professor Rafael Molinari. Termino aqui minha fala, um tanto quanto emocionado, e vou carregar esse dia para o resto da minha vida num lugar muito especial dentro do meu coração. Obrigado a vocês. Muito obrigado, professor Fabiano. Excelentes palavras. Acho que todos aqui ficamos um pouco emocionados também. Mostrou aí a seriedade do trabalho desenvolvido aqui nos últimos anos recentes, aí pelo menos do IPOJUR. Já estamos aqui chegando ao final do nosso evento, mas eu recebi algumas perguntas aqui que vou sintetizar em uma. Queria dar a oportunidade de cada um dos senhores falar um pouquinho e já seguir para as palavras finais também dos senhores. Essas 3 perguntas basicamente podem ser aqui resumidas da seguinte forma. Nesse período de pandemia, tivemos aí inúmeras legislações, inúmeras normas jurídicas de direito do trabalho publicadas, emanadas, algumas muito importantes, algumas muito necessárias, outras, segundo algumas opiniões aqui das perguntas, nem tanto, que trouxeram insegurança jurídica. Como que os senhores veem todas vamos dizer, esse exercício legislativo que ocorreu com tão força durante a pandemia no direito do trabalho, na ótica do direito do trabalho? E aí deixo com os senhores para também as considerações finais, que na volta eu já encerro o evento. Por favor, professor Pedro Manos, pode começar, por gentileza. Pois é, essa pergunta é muito interessante, porque, de fato, essa legislação emergencial que surgiu a propósito da pandemia trouxe algumas soluções emergenciais, mas que deixam dúvidas na gente. Afinal, essa legislação, passada a pandemia, desaparece, vai ser incorporada. A prática que nós tivemos nesse período vai desaparecer tão logo desapareçam os efeitos da pandemia? Eu, honestamente, não sei a resposta. Mas a pergunta é interessante exatamente por isso. Essa legislação criou uma insegurança que, se ela não existisse, ela legislação, já essa insegurança estava instaurada. Porque essa é a tônica de uma situação de calamidade que nós vivemos, de total insegurança, a começar do que nos é mais caro, que é a vida. Talvez algumas pessoas não tenham percebido que o que nós precisamos fazer é cuidar de ficar vivos, antes de mais nada. Agora, nós não podemos compartimentar. Bom, eu vou cuidar da vida, depois eu cuido do trabalho. Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. E nós temos que ir resolvendo, meu amigo ou minha amiga,
setorialmente. No momento, a situação é essa. No momento seguinte, vamos aguardar. Mas não dá para dar uma resposta conclusiva no meu modo de ver. Tá bem? Perfeito, professor Manos, muito obrigado. Professor Sérgio, por favor. Eu vou voltar com o relator nessa, eu não tenho uma resposta, mas eu acho o seguinte, né? Levando em consideração o objetivo e finalidade da legislação de disciplinar uma situação, em princípio, temporária, em princípio, precária, a tendência natural seria no sentido de que, uma vez ultrapassado, né, o motivo que gerou a necessidade da respectiva regulamentação, a regulamentação iria caducar. Mas também nós não temos absoluta certeza de nada. O grau de insegurança é muito grande. O que pode, de repente, ocorrer, isso seria interessante, seria uma conscientização geral da nossa necessidade de realmente evoluir em vários pontos da nossa legislação. Eu sei que alterar a legislação trabalhista é sempre um tema extremamente delicado, porque nós temos perspectivas e pontos de vista muito diferentes, de grupos diferentes, pessoas diferentes, em como isso deve ser, né, efetivamente tratado. Mas eu acredito que todos, né, uma imensa maioria, vai concordar que há uma necessidade de adaptar, ao menos uma parte da nossa legislação, a esse momento que nós estamos vivendo e a evolução pelo qual passamos nos últimos 10, 5 anos, até 5 anos, uma velocidade desses processos disruptivos. Um dos maiores temas de debate, de controvérsia, refere-se ao enquadramento dos trabalhadores de plataformas, de aplicativos. E eu tenho uma posição extremamente, né, objetiva, no qual eu acho que não há um enquadramento perfeito em nenhum dos modelos que nós temos até hoje, né? Não se enquadra no modelo clássico de relação de emprego, mas também não se enquadra na relação usual de trabalhador autônomo. E isso, então, né, seria uma oportunidade interessante para, diante da adaptação que tivemos que fazer por causa da pandemia, existir essa conscientização de que uma evolução legislativa para tratar especificamente de determinados problemas que nós estamos enfrentando em virtude do distanciamento entre nossa legislação voltada a algo que era mais característico do passado e que não consegue, então, com a adequação ideal, disciplinar relações simplesmente atípicas em relação ao nosso tipo legal, no nosso texto legislativo. Então, seria uma oportunidade, então, talvez, para a medida em que nós estivermos retornando a um novo normal, a uma nova situação, nós aproveitarmos para evoluir legislativamente também nesse sentido. Perfeito, muito obrigado, professor Sérgio Teixeira, também pelas indicações, pelas reflexões. Professor Ricardo Guimarães, sua vez, por gentileza. Esse tema é muito curioso, né? Porque até o Sérgio estava falando das plataformas, e eu tenho pensado muito nisso e é engraçado, né? Se você dá um celular e uma moto para alguém, você tira a relação de emprego dele. Olha que curioso, né? Olhando pelo lado do empregado, né? E de outro lado, se você tem um algoritmo que controla, acaba gerindo a distribuição das chamadas, etc. e tal, como diz aí em Portugal, para os estafetas, né? Os motociclistas, os entregadores, não é? Você também acaba dizendo que não há uma gestão do empregador. Então, eu acho muito curioso isso, porque nós tivemos duas coisas ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida. Primeiro, a pandemia, né? Que, digamos assim, acelerou anos-luz a necessidade da tecnologia, que já vinha crescendo muito rápido, não é? E agora, empresas que demoravam, digamos, 8 anos para pegar, elas demoram 15 dias, não é? 20 dias. Não é? Então, tudo isso faz com que, passando agora só para falar da segurança ou não jurídica da legislação, eu acho que a cada dia que passa, se todos nós formos ficar
esperando regulamentação legal dos relacionamentos, nós vamos chegar a nada. Porque se os fatos estão ocorrendo nessa aceleração, há um espaço aí, na minha modesta opinião, de grande atividade para os sindicatos regularem essas relações. Um espaço gigantesco. Porque até a lei chegar para regular, já nasceram outras 35 atividades de outras 46 formas no mundo, absolutamente. O pessoal fala em sindicalismo 4.0, eu acho que é 4.0 biturbo. E eu acho que eu estou com o Sérgio nisso, e por isso que eu falei dos sindicatos, eu acho o seguinte, que é um relacionamento novo, ponto. E que para esse relacionamento novo funcionar de uma forma que a gente possa ter um equilíbrio, a gente tem que garantir, de alguma forma, o mínimo da dignidade de quem trabalha, não é? Com a possibilidade de ganho financeiro da empresa. E, nesse ponto, eu posso destacar também uma coisa interessante, porque aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de criar a Log, que é uma empresa de entrega bastante grande, junto com outro advogado, e um francês que nos procurou para criar a empresa. E o grande problema, Sérgio, é se existisse o controle no valor da corrida, sabe, no valor da corrida, isso seria um avanço, digamos assim, do ponto de vista do poder financeiro do empregado, ou seja, dele não trabalhar 8 horas e ganhar tão pouco, não é? Um controle mínimo disso, uma relação que garantisse ali o INSS dele, que garantisse um descanso, etc. Tal. Justamente o que o Sérgio falou. Eu acho que há um momento agora que a gente tem que partir para um ponto intermediário. Não adianta dar, porque não encaixa mesmo. Não vai encaixar, na minha modesta opinião também. Então, a gente tem que fazer isso. Assim, insegurança jurídica, enquanto esperarmos a lei, será a cada dia mais forte e presente. E aí vai o TST, os tribunais gerais, com a jurisprudência, acabam acomodando esse tipo de situação. Semana passada, a gente estava no evento com o professor João Leão Amado, o português que está lá com o Pedrão Manos agora, por ali, por perto, e a gente conversava disso. E ele disse das decisões do Reino Unido, né, e comentou as decisões da Espanha, que realmente, em tese, reconheceram que há uma relação de emprego que não é uma relação de autonomia, não é? Para um tribunal se reconheceu o vínculo e, no Reino Unido, o chamaram de workers, né, que seriam os trabalhadores, com algumas diferenças aí da relação de emprego. Então, eu acho que a gente está chegando no Brasil e fora disso, em breve, o TST tem decidido essa matéria, não é? Em razão de uma nova forma de interpretação de um fato, né? O que caberia realmente ao TST poder, digamos assim, colocar a mão nisso, né? Eu acho que a gente vai chegar a uma segurança através da conversa das partes, principalmente das categorias, não é? E através da jurisprudência, mas através da lei, eu acho que não haverá mais espaço em razão do tempo que nós demoramos para ter uma lei no Brasil. Era isso. Muito obrigado, professor Ricardo Guimarães, excelente. Professor Zavanella, vamos lá, últimos minutinhos aí, por favor. Obrigado, Rafa. Muito breve também. Então, o problema de tudo que aconteceu o ano passado e acontece em matéria de legislação trabalhista, é aquilo que eu chamei da pandemia normativa na outra fala, é uma resposta que a maioria dos países também não encontrou o melhor caminho para atender essa demanda do binômio valor social do trabalho e a livre iniciativa, a manutenção das empresas e a preservação da saúde, que o professor Manos mencionou como mais vital, mais importante, e garantindo algum tipo de geração de renda. Nós, mesmo com atraso, criticamos a demora da MP 936, ano passado, que previu o pagamento do benefício emergencial. Havia todo um arranjo, a necessidade de uma manifestação do próprio STF, a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal e do manejo do orçamento para que o governo federal pudesse, então, editá-la. Assim, pelo menos, foi a justificativa adotada.
Até lá, vários setores foram dizimados e as empresas tiveram que assumir um ônus significativo e, de outro lado, também um aumento considerável do número de pessoas desempregadas, né? Como o IBGE chama os desocupados. Hoje representam 14 milhões da sociedade, da população economicamente ativa, sendo que 40 milhões dos restantes ocupam a informalidade, que é um pouco do que o Sérgio e o Ricardo mencionaram nessa discussão do trabalho em plataformas. De toda forma, tem um dado interessante no site do próprio Ministério da Economia a respeito do benefício emergencial. O fechamento do ano de 2020 indicou que foram firmados 20 milhões de ajustes daqueles acordos, né, individuais ou coletivos, através do ferramental da Lei 14.020, que atingiram 10 milhões de empregados formais e 1,5 milhão de empresas. E isso totalizou 32 bilhões de reais pagos a título de benefício emergencial. Para uma economia claudicante como é a do Brasil, é um número significativo. Não suficiente, nós tivemos também o auxílio emergencial para os informais, começou com 600, 400, 250, baixou, esse ano foi retomado, um valor também menor, e nós sabemos que não é satisfatório, né? O empobrecimento da sociedade brasileira é algo latente e evidente. A interpretação de toda essa legislação, como que os tribunais responderão a esses novos desafios, também é algo que o Ricardo sempre insistiu. Não adianta olhar para trás pelo retrovisor e respostas para problemas novos. Nós não vamos encontrar jurisprudência firmada à luz do que aconteceu na pandemia, porque nós não vivemos isso em outro momento. Então, é o direito do trabalho emergencial, é a convergência de interesses empregados, empregadores, sindicato, empregado. Mas é vital que o sindicato assuma esse papel, esse protagonismo que foi um pouco perdido ao longo do tempo e contribua para essa concertação social tão deficitária aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela presença e a quem nos assiste. Rafael, passo de volta para você encerrar o nosso evento. Muito obrigado, senhores. Você que nos acompanhou até agora, vejam aqui que foi só um aperitivo das grandes possibilidades que teremos aí dessa parceria acadêmica entre Ipojur e a ABDT. Fantástico, pouco tempo, quanto que ganhamos de conhecimento e ouvimos aqui brilhantes palestrantes. Agradeço mais uma vez a presença do professor Pedro Paulo Manos, do professor Sérgio Teixeira, do professor Ricardo Guimarães, do nosso amigo aqui do Ipojur, professor Fabiano Zavanella. Agradeço a todos que participaram até agora. Você que não pôde assistir, entre depois no nosso canal do YouTube, estará lá, nossos colegas de comissão, e será um prazer revê-los em futuros eventos. Um grande abraço a todos e encerramos por aqui, senhores.